Me conta aí, já recebeu todo o seu 13º salário desse ano? O que você fez com ele? Conseguiu deixar alguma reservinha ali? Nós vamos conversar sobre como usar adequadamente esse dinheiro que é tão esperado, né? O Manhã Total tem o prazer de receber a consultora de gestão financeira, Georgiane Gontijo. Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Tânia. Bom dia, pessoal de casa. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar nesse assunto, né? É verdade, esse assunto que interfere tanto na vida das pessoas, vida financeira, interfere até na saúde emocional, né? Famílias, na saúde física também. Exatamente, Tânia. Quando a gente fala, né, muita gente fala qualidade de vida, mas a qualidade de vida, ela está ligada a várias coisas, inclusive essa questão da saúde financeira, né? Para ter uma qualidade de vida legal, uma saúde legal, é necessário também ter uma saúde financeira legal. E para isso, a gente vai falar sobre planejamento. Oba, palavra boa, né, da gente começar a colocar em ordem. Muitas pessoas não se planejaram, a gente tem que assumir, admitir que o ano de 2020 foi um ano atípico, difícil para muita gente. Tinha gente que estava no azul e foi parar no vermelho nas contas, né? E aí quando chega o 13º, o que é sempre importante fazer? Ó, vou receber o 13º amanhã. O que eu primeiro tenho que pensar? Olha, Tânia, antes, né, um pouquinho da gente pensar no 13º, a gente já tem que ter na ponta do lápis aí todas as nossas despesas de fim de ano, todos os nossos gastos. É bem importante ter isso elencado mesmo, principalmente por questão de prioridade, né? Quais são as nossas prioridades? Primeiro ponto, gente, para 13º é quitar dívidas. Então, se for uma dívida que dê para ser saldada com toda, sem parcelamento, excelente, façam isso. Porque vai negociar, às vezes consegue... Exatamente, porque se tem uma dívida, assim que você tem essa parcela de 13º em mãos, quando você chega até aquela pessoa que você deve, você consegue negociar melhor. Então, a prioridade é quitar as dívidas. Agora, muita gente gastou com as emergências, aí vamos dizer, nesse ano de 2020, e ficou uma pequena parcela. O que você indica fazer? Ficou um pouco desse 13º, um restinho, como a gente diria aqui em Minas Gerais, né? O que fazer com isso? Manter essa mesma preocupação? Mas o dinheiro não dá para pagar as dívidas. Exatamente. Se o dinheiro não dá para pagar as dívidas, e na verdade é o que acontece muito, né? Todas as pessoas que chegam até a mim é exatamente essa pergunta. E aí, eu tenho contas, tenho o 13º, mas eu não consigo liquidar essas contas todas. O que fazer? Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, como a gente já falou, tentar negociar essas dívidas, que é a primeira dica. Depois que negociar, a gente já deve pensar nos gastos extraordinários do próximo ano. Né, que nós temos matrícula escolar, IPVA, IPTU. Então, com esse restinho que sobra, precisamos pensar nessas dívidas que estão por vir. Vamos fazer o seguinte, a nossa produção separou alguns tópicos para a gente conduzir nesse bate-papo e é claro que você de casa pode participar com a gente. Agora, a gente tem ali o primeiro tópico. É bem importante, escolha cuidadosamente os gastos nessa época do ano. É bem o que você falou, né? Porque além das despesas, dos compromissos, das emergências de um ano difícil, tem, eu quero comprar presente, eu quero participar de um amigo secreto. Tem que escolher direitinho. Comenta pra gente esse tópico. Isso, é preciso escolher, né? Tudo muito moderado. Não podemos deixar de participar de nenhuma festividade. Mas, ao mesmo tempo, não é legal também endividarmos para isso. Então, o ideal é ver o que é possível dentro do nosso orçamento para que a gente consiga participar de tudo isso, participar das festividades, presentear as pessoas queridas, presentear a nossa família e ainda assim não entrar no vermelho. Então, gente, o que precisa ser feito é um orçamento. Faça uma lista com o nome das pessoas que vocês queiram presentear, inclui vocês também e na frente coloca qual o valor. Nesse momento nós não estamos falando de valor afetivo, o presente é caro ou barato, a pessoa merece um presente mais caro. Mas não, eu tenho certeza que a emoção, né, do presente vai ser muito maior do que o valor. Então escolha algo que caiba no seu orçamento e que não aumente ou que você não entre em endividamento. Olha só a dica importante da Georgiane Gontijo, educadora financeira, aqui no nosso Manhã Total. E tem mais um tópico para a gente comentar. Priorize os pagamentos à vista, bem o que a gente falou, né? Dá para pagar à vista, é sempre melhor. Sempre melhor, sem dúvida, né? O fato de termos dinheiro, de ter esse dinheiro em mão
ele facilita muito uma negociação e acaba que o dinheiro ele rende muito mais. É aquela história, né? Quando se tem dinheiro, parece que dinheiro chama dinheiro, porque você consegue negociar melhor, você consegue negócios bons. Em contrapartida, um negativo, ele aumenta assim em maior velocidade. Então, de fato, é melhor ter esse dinheiro em mãos para essa negociação à vista. Ai, que bate-papo gostoso. Eu quero te convidar para continuar com a gente aqui no programa. Tem perguntas chegando, tem participação do pessoal de casa, pode ser? Tudo bem, vamos lá. É o nosso Manhã Total. Daqui a pouco esse bate-papo prossegue aqui para você. Me conta aí, a gente está conversando sobre o 13º salário, muitas pessoas já gastaram, outras ainda não deram destinação correta, tem gente pensando o que fazer com o restinho, tem gente com dúvidas sobre o planejamento todo financeiro durante o ano e a gente está recebendo no Manhã Total a consultora de gestão financeira, que é a Georgiane Gontijo, e aí a gente continua compartilhando os tópicos preparados no nosso bate-papo. Vamos seguir aqui? Vamos lá. Próximo tópico separado pela nossa produção, ele diz exatamente assim: reserve recursos para eventualidades. E aí? Tá tudo certo, tudo no controle, mas tudo em cima da pinta, vamos dizer assim. De repente acontece uma eventualidade. E eventualidade, acho que faz parte da vida de todo mundo, né? A gente às vezes é pego de surpresa e não estávamos preparados com aquilo. Então, é importante, dentro lá daqueles nossos custos mensais, os nossos gastos mensais, a gente separar ou um percentual ou um valor que a gente vai reservando para esses gastos emergenciais. E por questão de disciplina, né? Tem um índice que é um percentual que é recomendado para gastos de 30%, mas é um gasto alto, aliás, um gasto não é um percentual alto diante da nossa realidade. Então, que seja o mínimo, mas que seja sempre guardado, sempre preparado para esse momento. Vamos enumerar aqui algumas das eventualidades possíveis que a gente encontra. Aqui a Mariana está participando com a gente, lá do bairro Osvaldo Rezende. Obrigada pela participação, pelo carinho da audiência. Ela está dizendo assim: carro que quebra. É uma despesa que às vezes não está prevista e pode arrebentar com o orçamento familiar. Tem isso mesmo? Não tem, Georgiane? Tem isso sim, né? Eu faço acompanhamentos com algumas famílias, então orçamento doméstico, e Mariana, sempre acontece isso. E aí aparece lá mecânico, pneu, revisão. Revisão a gente ainda consegue programar, né? A gente fala revisão programada. Mas e aí, quebrou, o que fazer? Então, dentro do que a gente falou anteriormente, dessa reservinha mensal, que mesmo que por educação financeira, que por hábito, é legal ir separando para esse tipo de eventualidade. Aí a gente tem o exemplo do carro. Vamos pensar assim, ficou doente. Infelizmente pode acontecer. Olha, um ano como esse que a gente teve. Vai para a farmácia. O que mais que a gente pode enumerar aqui? Uma despesa com, às vezes, a saída de um funcionário da empresa. Ou seja, são muitas as situações às quais estamos sujeitos, né, Georgiane? Deixa eu perguntar uma outra coisa aqui importante para você, que a Laís, nossa telespectadora, deixa eu ver se ela colocou o bairro dela aqui. Muito obrigada e um bom dia para você, Laís. Ela quer saber no caso do trabalhador autônomo, porque a gente está falando em 13º, as pessoas aí que trabalham com a carteira assinada têm esse direito garantido na lei. Qual que é a melhor forma de poupar, como é a melhor forma de organizar o ano para ter um 13º, ela pergunta. Bom dia, Laís. Bom, é o seguinte, tem uma dica básica que todo o trabalho, né, todo o serviço que esse profissional autônomo ele executar, ele vender, assim que ele receber, seja qual for o valor, Tânia, é importante que ele divida esse valor em 13 partes e guarde uma parte, já para resguardar esse 13º do profissional liberal. Agora vamos falar com a criança. Eu estava compartilhando com a Georgiane aqui no intervalo um pouco da minha experiência, algumas situações que eu aprendi na vida financeira. E quero ensinar para o meu filho para que ele seja bem sucedido, vamos dizer assim, para que ele tenha saúde financeira também. Como é que ensina a criança a se organizar e a poupar o dinheiro? Por exemplo, a criança recebe ali um dinheirinho dos pais que seja R$20, R$30, R$50 no mês. Alguns pais não têm essa condição, mas os que têm, como é que trabalha isso com a criança? Tânia, é importante desde cedo a gente liberar essa educação financeira para os nossos filhos. Como assim?
quando a gente fala de dinheiro, a gente, né, dá essa mesada para a criança, o que ela vai fazer? Ela pensa em gastar tudo, em comprar em balas, e ela pode fazer isso. A gente precisa permitir isso, mas que quando acabe, acabou. Ela sabe que não vai ter o outro dinheiro ou mais dinheiro. Então é importante que ela tenha essa frustração de entender que o dinheiro acaba. Por quê? Porque quando ela ficar frustrada, ela vai entender na próxima vez, olha, se eu gastar tudo agora, eu não vou ter mais. Né? Então é importante deixar que entre em contato. Vamos ao supermercado? Vamos, leve o seu dinheiro. Então assim, na minha casa eu tenho uma filha de 7 anos, chama Alice, e aí a gente vai no supermercado, ela já fala assim, mamãe, você me empresta, né? Olha e aí só. em casa eu te devolvo, ou a gente negocia isso. Não é essa questão da falta do dinheiro, mas é a questão da educação financeira. Então, desde já, eu oriento que as crianças tenham esse contato direto com o dinheiro, claro, monitorado pelos pais. Né? Importante isso, né? Beijinho para Alice, né? Que está em casa, a filha da Josiane. Beijo, filha. E eu quero saber, muita gente fala assim, já ouviu a sua criança ou seu sobrinho dizer assim, eu quero isso, e aí o adulto diz, não, mas não tem agora, não, pode ir no banco, pode usar o cartão. A gente precisa deixar tudo isso claro, né? A gente vai seguir com o nosso bate-papo, nossa convidada continua comigo, tem mais perguntas para receber. A gente estava conversando com a consultora, a Georgiane Gontijo, ela estava dando dicas importantes aqui para a gente no Manhã Total, e nós vamos fazer o seguinte, muitas participações, o pessoal acompanhando, a gente volta com ela aqui no estúdio para trazer mais detalhes. Olha aqui, tem uma pessoa que não se identificou, Georgiane, ela disse assim, ó, eu tenho 53 mil reais, quer comprar um carro, ela está interessada num carro de 50 mil reais. Ela está falando parcelamento ou à vista e usa o dinheiro para outra coisa, ou paga à vista. Eu acho que entra muito dentro daquilo que você comentou com a gente. Se puder negociar à vista, é melhor? É o conselho para essa telespectadora aqui? Sim. Se tiver essa possibilidade de negociar à vista, e há essa possibilidade, viu, gente? Negocie, vão às concessionárias, às garagens e negociem, porque há sim possibilidade de conseguir um valor bem melhor enquanto à vista. Agora, se tiver uma outra opção, por exemplo, tenho 2 desejos, quero comprar o carro e quero fazer uma viagem, por exemplo. Se a pessoa ela não identificou, né? Mas enfim, se você tiver uma educação mesmo, uma consciência financeira com esse dinheiro, é possível sim fazer as duas coisas também. Então, negociou, pago à vista, vai sobrar um dinheirinho para fazer uma outra coisa, ou até mesmo pagar dar uma entrada, alguma coisa assim, parcelar o restante desde que caiba dentro do seu orçamento e usar parte do dinheiro para fazer ou realizar um outro sonho. Tem muita participação chegando aqui, mas eu queria comentar, pedir a sua informação aqui também, diante do comentário de uma telespectadora que também não se identificou. Ela disse o seguinte, a relação com o dinheiro é muito difícil, porque ou a gente não se permite nada, a gente tem medo do dinheiro. Isso faz parte do processo de educação financeira? Como é que tem que ser essa relação com o dinheiro? Sim, faz parte desse processo e é algo que a gente aprendeu, né? O dinheiro, ele é bom ou é ruim? Depende do que a gente faz com ele. Agora, quando o dinheiro começa a mandar na gente, aí sim a gente começa a ter essa relação ruim com o dinheiro. Como que é o dinheiro mandar na gente? É ele ditar as regras, ele é quem diz o que você faz ou deixa de fazer. E isso é muito ruim. Por isso que todo o meu trabalho, e aí eu atendo tanto pessoas físicas quanto empresas também, a gente sempre começa pelo trabalho de conscientização financeira, né? Eu acredito que não adianta a gente falar de números sem falar de conscientização, sem falar de educação. É primeiro entrar em contato com esse mundo financeiro para nós termos sucesso financeiro também. Então, esse medo, vem de onde esse medo, né? A gente precisa, essa pessoa ela precisa procurar entender, e aí a gente tem processo, tem metodologia que chega até esse nível para entender qual é o meu problema com o dinheiro, porque eu não consigo ter dinheiro, porque eu tenho que me auto-sabotar com o dinheiro. Então, realmente é um processo de conscientização e educação financeira. E eu quero agradecer muito a sua ajuda no nosso processo de ajudar o telespectador aqui no Manhã Total. Volte outras vezes e feliz ano novo para você, né? Na semana especial. Muito obrigada, feliz ano novo. E fiquei muito feliz de estar aqui no programa com vocês. Valiosa a Obrigada. participação. Muito obrigada.